os componentes. Olha como é um tipo de sistema simples, né? 4 componentes para se falar: braço de suspensão, né? A barra transversal, que geralmente está escondida dentro da chapa, né? Do que a gente chama de crossbeam, e buchas, molas e amortecedores, né? Ou seja, é um sistema bem básico, não tem muito o que dizer dele em termos de componentes, né? Mas tem alguns detalhes a serem pontuados aqui. Vamos para os braços, vamos começar pelos braços, na ordem que está aqui. São fabricados em chapas de aço estampadas e soldadas ou tubos de aço. E sim, existem alguns sistemas que são feitos por tubos. Independente disso, os braços se conectam à barra por meio de soldas, alojam buchas, amortecedores, molas, possuem um desenho muito semelhante ao sistema de suspensão braço arrastado e semi-arrastado. Nos braços são soldados os cubos de roda para fixação desta ao sistema de suspensão. Acontece de ser soldado também os cubos, mas também pode ser que o cubo seja parafusado na suspensão, né? Também tem muito sistema assim. Eu acredito hoje que nem seja mais soldado, eu acredito que seja no parafuso, mas ainda tem. Então, isso pode depender de marca para marca de veículo, né? As molas são alojadas nos pratos, estão soldados nos braços, e os amortecedores aparafusados no braço e num suporte na carroceria. A função dos braços de suspensão é conectar o cubo à suspensão, certo? Para que esta controle os movimentos verticais da roda. Ou seja, o braço está ali para conectar a roda à suspensão e fazer aquele braço de alavanca na suspensão, né? Agem controlando os movimentos das forças verticais, que geram rotações em torno do eixo transversal da suspensão, né? No caso, o eixo das buchas. Ou não, dependendo do... Inclusive é até bom pontuar isso, a gente vai ver mais na frente, que algumas configurações tem um eixozinho especial para o braço girar em torno dele, certo? Barra transversal. Olha aqui essa foto da barra, né? Muito boa. Eu acho que essa foto é do Chassis Handbook. Só pontuando, o braço é esse componente todo aqui, certo? Todo esse componente aqui. Veja que já é uma configuração diferente do que a gente viu nessa foto aqui. E também diferente dessa. Veja que aqui a gente já tem tubos, né? Algo muito parecido com tubos, né? Então varia de sistema para sistema. Então tá, falamos dos braços, vamos à barra transversal. O que a barra transversal faz? Bom, concede a conexão entre os braços, permite com a sua própria distorção, né, sua própria deformação, concede um grau de amortecimento, absorção dos momentos gerados devido às forças na roda, as forças verticais, né? É o componente mais importante. A barra transversal confere ao sistema suas características peculiares. É também chamada de barra de torção, pois é o elemento torsor do sistema. É ela quem se torce, né? Embora os outros componentes também venham a se deformar, certo? É posicionada entre os dois braços de suspensão e soldadas a estes. Dessa forma, ela realiza a conexão da mecânica das rodas, e por conta disso, o movimento de uma das rodas é refletido na outra até certo ponto, ou a partir de certo ponto, né? Sua fabricação é feita com chapas e uma barra de torção em aço por dentro das chapas. A gente não chega a ver essa barra, né? A barra geralmente vai dentro da chapa, está soldada ali dentro, né? De forma que quando a chapa vai se distorcer, acaba acionando a barra, né? E essas chapas podem ter formato, a seção transversal dessa chapa pode ser em formato em V ou em U, né? Características que definem as propriedades elásticas da barra transversal. Além desses formatos, também se utilizam barras com seção transversal de formato tubular,
porém apenas na região central da barra. O objetivo é reduzir a rigidez torsional do eixo, visando reduzir a tensão sobre as soldas e assim prover uma vida útil adequada à suspensão. A função da barra é controlar as forças geradas devido às cargas laterais e verticais sobre a roda, né, agindo como uma barra estabilizadora. Então, são desenvolvidas para prover um nível de rigidez torsional adequado, ou seja, com o máximo de resistência a essas cargas laterais, né, mas permitindo determinado nível de torção. Isso proporciona às rodas um comportamento relativamente independente. Caso contrário, seria apenas um eixo rígido comum. Aqui a gente vê algumas coisas interessantes. Deixa eu dar um zoom nessa foto aqui. Aqui 100%. Aqui ele está vendo diretamente o cross member, né, que é a barra, né? Aqui, se eu não me engano, é tensão de ruptura, 680 megapascal, certo? Creio que aqui seja a tensão máxima suportada, 800 megapascal, certo? E aí a gente tem isso nessa região aqui, né? Próxima aos braços. Aqui na seção central, né? A gente já tem uma variação aqui até de material, né? Isso aqui é alguma nomenclatura de material, e aqui eu tenho um diâmetro maior, né? Provavelmente para se opor mais, né? Mas de uma certa forma a tensão de ruptura, eu creio que isso aqui seja yield strength, a tensão de ruptura diminuiu um pouco, e a tensão máxima, acredito que seja ultimate tensile strength, diminuiu para 590. Eu creio aqui que essa seção seja mais tenda a ser mais suave, né, para o sistema. Creio que essa seção tende a ser mais rígida, né, ter mais área. Interessante, muito interessante. Está conferindo aqui o que a imagem diz, é que a gente está conferindo aqui um grau de distorção, né, de deformação variável, né, de acordo com o segmento da barra. Então, observações feitas, vamos para buchas e enrolamentos. Bom, eu já falei de buchas e rolamentos nos outros vídeos de suspensão, ou seja, todo vídeo de suspensão vai falar de bucha e rolamento, e é sempre a mesma coisa, não tem muito o que dizer. Rolamento é o que provém a articulação da suspensão sem resultar em pontos fracos para a suspensão, né? Uma articulação é um ponto fraco, né? Dependendo de como é essa articulação, essa é uma articulação rígida. Ela é um ponto fraco se a máquina tiver vibrações, e tudo que o automóvel faz é vibrar, né? E eu não posso propagar essas vibrações, né? E sem falar do atrito que essa articulação teria se fosse uma articulação rígida, metálica, né? Então, elas são feitas dessa bucha metaloplástica, onde eu tenho borracha nessa região aqui. Essa borracha pode preencher todo o diâmetro da bucha, como ela também pode preencher alguns pontos da bucha. Isso significa o quê? Significa que essa bucha está querendo limitar determinados níveis de carga, certo? Quando é toda, ela está querendo controlar todo tipo de carga que está passando por ali. Quando ela tem alguns pontos sem borracha, né, alternando pontos com borracha e sem borracha, geralmente são casos em que as buchas querem controlar determinados movimentos. Mas eu creio não ser o caso nesse tipo de suspensão, uma vez que é uma suspensão simples, ela precisa de uma bucha simples, né? Às vezes buchas simples são buchas onde você tem borracha por todo o componente, né? Buchas onde você tem variações, né? Uma seção com borracha, outra sem, elas são
buchas mais difíceis de se fabricar e difíceis de projetar também. São componentes que garantem articulações suaves e longevas. Para aplicação no eixo de torção, apenas 2 buchas são utilizadas e se localizam na extremidade dos braços de suspensão. A bucha é uma estrutura metálica preenchida com borracha, para que se tenha a absorção da vibração pela borracha e a rigidez do metal. Algumas aplicações utilizam rolamentos em sua estrutura para maior rigidez e menor atrito. Só algumas aplicações. Automobilística, assim, de civil, né? Linha leve, linha média e utilitários. Creio não ser muito fã de rolamentos. A função das buchas, além da redução de atrito e atenuação de vibrações, é lidar com as forças que agem naquele ponto, com os momentos também, gerados pelas forças que acionam a roda. Né? As forças laterais produzem movimentos nos braços de suspensão, mas acabam sendo absorvidas pela bucha. Mas quando a carga lateral é muito intensa, as buchas se deformam. Os braços acabam cedendo ao momento e também deformam, alterando a posição da roda. Essa alteração é causadora do self-steering, que provoca o sobreesteço do veículo em curvas. Por que isso é chamado de self-steering? Porque quando a bucha se deforma e o braço também se distorce um pouco, a roda dá uma leve esterçada, ou seja, como se eu tivesse uma roda traseira esterçando, como se tivesse uma roda traseira com um sistema de direção traseiro. Não sei se você sabe, mas alguns carros existem eixo traseiro direcional, que é um eixo especial, né? Na verdade não é nada especial, ele substitui um dos braços de suspensão por um braço controlado, né? Geralmente um atuador elétrico, né? Ele dá um certo grau de esterço à roda traseira, é um grau muito pequeno, coisa de 1, 2 graus, só para dar um momento, uma guinada a mais no veículo, dependendo do que se quer, da aplicação desse veículo. Né? E isso aqui é como se fosse um eixo direcional, assim, digamos, indesejado. Para evitar este efeito, buchas especiais são utilizadas. Estas possuem formato cônico, que quando estão sob carga, o sentido de deslocamento da deformação da bucha é invertido. O efeito do self-steer não deixa de ocorrer, mas é o efeito na dirigibilidade que se inverte. O veículo passa a apresentar um comportamento subesterçante. O que é que a bucha faz? Ela, embora ela se deforma agora para promover um leve deslocamento da roda, que faça o veículo ter um comportamento mais subesterçante, ou seja, saindo de frente. Agora vamos aguardar o avião. Bom, e esse não é o único modo de eu alterar o comportamento do veículo, né? Eu também posso alterar a posição da bucha, tirando ela do eixo, daquele eixo transversal e colocando ela levemente inclinada, cerca de 25 graus. E aí o que, que eu já estou mexendo? Eu estou mexendo no alinhamento da roda quando ela está sobre carga, né? Ou seja, eu estou reduzindo essa variação da convergência e da divergência da roda quando ela está sobre carga. É importante entender que esse parâmetro para rodas traseiras ele tem uma influência no comportamento do carro, porque imagine um carro contornando uma curva. Agora imagine você vendo o carro de cima e imagine que as rodas traseiras estão alterando a posição delas dentro da curva em termos de convergência. Como a roda do lado externo à curva é a que mais sofre carga, então proporcionalmente essa roda ela vai ter uma variação maior de alinhamento, de convergência ou divergência, porque
é ali onde estão mais fluxos de força. Então, imagine o carro contornando uma curva, você está vendo aqui os pneus traseiros, aí esse braço e a bucha meio que se deformam e a roda admite uma certa convergência, né? Ou seja, isso vai alterar o comportamento do veículo, porque a roda traseira vai esterçar também, mesmo que num grau pequeno. Ela não precisa esterçar num grau muito grande para provocar uma variação de comportamento no veículo muito grande, não. Precisa só de 1 grau, 2 graus, muito pouco mesmo. É quase imperceptível, certo? Então, vamos supor que a roda acaba fazendo uma divergência. Então, eu vou ter um carro que vai ser um pouco mais sobreesterçante, né? E se eu tiver uma convergência, ele vai ser mais subesterçante. Então, a gente planeja o posicionamento das buchas e sua deformação para corrigir certos problemas dinâmicos. E vamos esperar o avião de novo. Bom, então, terminando aqui a parte de braços, né, ou de buchas, só uma observação. O que eu falei aqui, vocês prestaram atenção que na suspensão eu não preciso necessariamente de uma suspensão complexa, eu preciso de uma suspensão bem planejada. Eu preciso de componentes montados em posições determinantes, certo? Ou seja, a geometria da suspensão, né, o design dessas peças, ele não é à toa, né? A bucha não está naquela posição porque foi ali que coube. Ela está naquela posição porque ela foi pensada para estar ali. Se ela está inclinada em relação ao eixo transversal da suspensão, vou tentar dar um exemplo aqui. Ó, ela está inclinada, a bucha está aqui, esse é o alojamento. Ela está inclinada em relação ao eixo transversal, certo? Isso não é coincidência, isso é planejado, certo? Então, percebeu aí que pequenos detalhes podem alterar para mais ou para menos o comportamento dinâmico do veículo, ou seja, talvez uma alteração significativa no comportamento do veículo seja feita só alterando a geometria de uma suspensão, sem ter que mexer pesadamente em mola, em amortecedores, que são componentes um pouco mais caros, né? Fica aí a reflexão. Vamos agora molas e amortecedores. Bom, eu já fiz vídeos desses componentes, vou deixar aqui no card, né, ou na descrição do vídeo, né, mas é só um comentário. São componentes de amortecimento, os componentes elásticos da suspensão, né, em nada diferem de molas e amortecedores utilizados em outros sistemas, certo? Nesta aplicação, ambos são alocados em estruturas soldadas nos braços de suspensão. A gente já comentou isso naquela imagem que a gente viu anteriormente.